Tintas para imóveis e automóveis, acessórios, qualidade, preço bom. É tinta, é São Geraldo Tintas. Na Pernambuco 2718, fone 3426-8780. São Geraldo Tintas, Votuporanga. Novo ano, novos concursos. Saev, Detran, Polícia Militar e muitos outros. E o curso Vacari prepara você a partir do dia 4 de fevereiro. Curso Vacari, Rua São Paulo 4250. Fone 3422-1311. Clube FM. Agora na Clube 92 FM, os acontecimentos mais relevantes de Votuporanga e região. Está no ar, Clube Notícias. 11h51. Hoje é quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. Segundo as informações do tempo, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Probabilidade de chover hoje é em torno de 90% e o volume de água esperado é de 10 milímetros. Temperatura máxima prevista hoje, 36 graus. Estamos agora com 30 graus aqui no alto da Rua Bahia. A umidade relativa do ar vai de 52% a 93% e registramos agora 62%. Com essas informações meteorológicas que você tem no site do portal Clima Tempo, estamos começando o Clube Notícias. Aqui comigo, dividindo a bancada, meu amigo Rafael Yannis e também o nosso queridíssimo jornalista Antônio Carlos de Camargo. Rafael, bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia ao ouvinte e ao internauta que acompanha a edição estendida do Clube Notícias, transmissão já disponível via aplicativo e em facebook.com/Clube 92FM. Vamos conferir as manchetes da edição de hoje. 18 pessoas morreram no trânsito de Votuporanga em 2018. Forte calor prejudica o CAV e ele só empata com Atibaia. Saúde intensifica a vacinação contra a febre amarela. Notícia importante. O ministro Paulo Guedes estuda baixar imposto sobre empresas. Essas e outras informações a partir de agora no Clube Notícias. 11h52. 18 pessoas morreram no trânsito de Votuporanga em 2018. Levantamento do Infociga, Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, mostra que Votuporanga registrou 18 mortes no ano passado. Das 18 mortes, 6 foram por causa de atropelamento, 6 causas por moto, 2 ciclistas e 4 envolvendo acidentes de carro. Dessas mortes, 5 foram registradas em rodovias que cortam a cidade. Para reduzir o número de acidentes, a Secretaria de Trânsito instalou semáforos em 9 ruas e avenidas e radares também pela cidade, que já estão em funcionamento. Bandidos assaltam farmácia na Avenida Brasil, em Votuporanga. 3 homens, entre eles pelo menos um armado, invadiram e assaltaram uma farmácia pertencente a uma rede de drogarias na quarta-feira, localizada na Avenida Brasil, aqui em Votuporanga. Segundo informações da polícia, os criminosos estavam em um carro com placas de São Paulo e, após a ação, fugiram sentido São José do Rio Preto, levando aproximadamente R$2.000 que estavam no caixa do estabelecimento. 11h54, o motorista é preso com 280 tabletes de maconha. O motorista foi detido com aproximadamente 300 quilos de maconha na noite de terça-feira no quilômetro 562 da rodovia Feliciano Salles Cunha, a SP-310, na região de Auriflama. A Polícia Militar recebeu informações de que um veículo havia fugido de uma abordagem policial em Pereira Barreto e iniciou o patrulhamento ostensivo pela rodovia. Entre Guzolândia e Auriflama, uma equipe da PM avistou o veículo Golf trafegando em alta velocidade. Foi montado um cerco na rodovia, mas o condutor tentou novamente fugir pelas margens, abandonando o automóvel e tentando fugir a pé, mas foi capturado e preso. Dentro do carro foram apreendidos 281 tabletes de maconha. Clube Notícias, 11h55. A Dize de Votuporanga prende homem por tráfico de drogas em Valentim Gentil. Investigadores da Dize, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Votuporanga, prenderam um homem por tráfico de drogas na cidade de Valentim Gentil na tarde de quarta-feira. De acordo com informações, o indivíduo já vinha sendo investigado pelos agentes da Dize pelo envolvimento na venda de cocaína e maconha naquela cidade. Entretanto, na tarde de hoje,
aliás, na tarde de ontem, os policiais surpreenderam-no em sua casa e encontraram um pacote contendo aproximadamente 20 gramas de cocaína. Essa droga seria dividida e renderia por volta de 60 porções para venda a usuários, segundo as informações da polícia. Foram encontrados também 10 pinos de cocaína já prontos para o comércio, 2 porções de maconha embaladas e prontas para venda, dinheiro proveniente da comercialização de drogas e um aparelho celular. Idosa perde R$40 mil após cair no golpe do falso bilhete premiado. Uma idosa de 73 anos perdeu R$40 mil após cair no golpe do falso bilhete premiado na manhã desta quarta-feira, no centro de Rio Preto. Segundo relatos da vítima para a polícia, um homem a abordou na rua e eles começaram a conversar. No meio da conversa, ele afirmou à idosa que tinha que receber um dinheiro porque o seu bilhete tinha sido sorteado. De acordo com a senhora, uma pensionista, em determinado momento, outro homem se aproximou e afirmou que iria ajudar o rapaz, levando ele e a idosa até o local indicado para retirar o dinheiro. Esse segundo suspeito levou os dois para o seu carro e eles pediram que a idosa fizesse vários saques. A vítima acabou sacando o dinheiro, R$40 mil no total, e entregou aos estelionatários. Só depois que ela repassou a quantia, percebeu que se tratava de um golpe. 2 homens são presos em flagrante por tráfico de drogas. Um eletricista de 26 anos e um comerciante de 38 foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesta semana em Araçatuba. Os policiais civis do GOI, Grupo de Operações Especiais, receberam uma denúncia anônima que os moradores das residências, uma casa com frente e fundo, estariam vendendo drogas. Quando o eletricista não estava em casa, quem assumia o tráfico era o comerciante que mora nos fundos. A equipe policial foi até o local e surpreendeu o eletricista que estava em frente da casa. Dentro do relógio medidor de energia, a polícia encontrou 25 pinos de cocaína. Quando a equipe chegou à casa dos fundos, a esposa do comerciante acabou apontando para uma estante onde tinha tubos de droga e quem era o dono, o marido dela, segundo a mulher. Foram encontrados mais 25 pinos de cocaína. Entidade pede retratação do governador João Dória e questiona se ele quer pena de morte. A Uniafro Brasil, entidade de defesa dos direitos dos negros, enviou uma carta ao governo de São Paulo pedindo retratação pública do governador João Dória do PSDB pela sua fala de que a orientação da polícia militar é imobilizar o bandido e se ele reagir, vai para o cemitério. A entidade questiona se ele estaria implementando de maneira unilateral a pena de morte no estado. O governo de São Paulo diz que a fala de Dória enfatiza que a orientação é imobilizar o bandido e só atirar se ele reagir, pondo em risco vidas inocentes e do próprio policial. E em Davos, Dória se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para discutir segurança pública no estado de São Paulo. Um dos temas tratados foi a situação dos presídios paulistas. Clube Notícias 11h58. A Secretaria da Saúde intensifica a vacinação contra a febre amarela. A cidade não registrou casos positivos da doença em 2018, porém, todas as unidades de saúde do município estão abertas para atender a população. O estado de São Paulo já registrou 12 casos e 6 mortes por febre amarela em janeiro deste ano. Em 2018, 3.864 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela aqui na cidade. O atual esquema de vacinas ocorre com a aplicação de uma dose, sem necessidade do reforço. A vacina é de graça e está disponível em todas as unidades de saúde, abertas de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. A prevenção da doença deve ser feita evitando a disseminação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Recipientes como caixas d'água, latas e pneus com água parada são ideais para que a fêmea do mosquito deposite os seus ovos, de onde nascerão larvas e se tornarão mosquitos. Santa Casa de Votuporanga necessita de doadores de sangue. A Santa Casa de Votuporanga está necessitando de doação de sangue. O estoque está limitado para alguns tipos, principalmente o tipo O negativo, A negativo e o O positivo. No período de férias aumenta a demanda devido ao aumento da ingestão de bebidas alcoólicas, acidentes de trânsito e violência urbana.
Com isso, ocorre mais transfusões de emergência e cirurgias de urgências, que muitas vezes necessitam de bolsas de sangue. São beneficiadas pessoas com politraumas, vítimas de acidente, em casos de intervenções cirúrgicas com sangramento, tratamento de doenças hematológicas, também anemia severa, entre outras situações que possuem indicações. Para ajudar, a pessoa deve entrar em contato com a unidade de coleta de sangue da Prefeitura de Votuporanga, parceria com o Hemonúcleo de Ribeirão Preto e a Santa Casa. O atendimento também é prestado pelo celular 99179-1989 ou no telefone 3426-7530 no ramal 210. Meio-dia no Clube Notícias. Empresa deve instalar crematório para animais em Votuporanga. O empresário Rolandinho Nogueira, em visita ao presidente da Câmara Municipal, Merred Meidão Slaiman Canso, informou que a sua empresa deve implantar um crematório PET na cidade. Nogueira disse que a iniciativa teve origem após um pedido de Meidão que constatou a necessidade de existir esse tipo de serviço para atender a região. Rolandinho acrescentou que este é um momento importante para esse tipo de implantação que vai de encontro com a causa animal. Para ele, a maioria das famílias possuem cães e gatos em casa e o vereador Meidão o procurou para que seja instalado em Votuporanga um crematório PET. Além disso, destaca o empresário, ainda existe um lado muito importante, que é a questão de saúde pública, porque não há na cidade um local apropriado para se colocar esses animais depois que morrem. As pessoas terminam por jogá-los em terrenos baldios ou em qualquer local e isso acaba trazendo transtorno de saúde, o que gera mais um problema para o município. Rolandinho Nogueira é um dos diretores do grupo Rosa Mística, ao qual pertence a Brucker Fornos Crematórios, que fabrica fornos para humanos e pets. Santa Fé do Sul registra saldo positivo na geração de empregos. A Estância Turística de Santa Fé do Sul fechou o ano de 2018 com um saldo positivo na geração de empregos. Esses dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. As informações foram disponibilizadas ontem, quarta-feira, e demonstraram que nos 12 últimos meses, o total de admitidos com carteira assinada foi de 3.974, enquanto as demissões totalizaram até dezembro 3.112, representando um saldo positivo de 662 postos de trabalho a mais. Santa Fé do Sul está entre as cidades que apresentaram o melhor saldo de novos postos de trabalho, perdendo apenas para São José do Rio Preto, cidade com 456 mil habitantes, que fechou com um saldo positivo de 1.836 postos de trabalho. A Estância Turística de Santa Fé do Sul, que, segundo o último censo do IBGE, tem 32.076 habitantes, ficou à frente das cidades de Jales, Fernandópolis, Votuporanga e Ilha Solteira. Notícia importante: o ministro Paulo Guedes estuda baixar imposto sobre empresas para patamar de 15%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que estuda taxar dividendos e ganhos de capital e afirmou que a alíquota deve ficar por volta de 15%. Ele também declarou que poderá reduzir a alíquota do imposto sobre empresas dos atuais 34% para algo por volta de 15%. Guedes tem exposto a ideia nos últimos dias em encontros e reuniões em Davos, Suíça, onde participa da reunião anual do Fórum Econômico Mundial junto do presidente Jair Bolsonaro. Uma das principais cobranças de investidores tem sido os passos que o governo tomará para levar a cabo sua agenda reformista e impulsionar o crescimento econômico. A proposta de reforma deve ser levada ao Congresso no início de fevereiro, após a cirurgia a que o presidente será submetido. A decisão de baixar a carga para o setor produtivo faz parte disso. O ministro, porém, tem mostrado otimismo, afirmando que há consenso entre todos que as reformas precisam ser aprovadas. Quinta-feira, 24 de janeiro, agora 12:04. Apostador leva sozinho o prêmio de 37,9 milhões de reais da Mega Sena. Uma pessoa de Teresópolis, no Rio de Janeiro, levou sozinha o prêmio de aproximadamente 38 milhões de reais, sorteado pela Mega Sena ontem, dia 23. O sorteio 2118 foi feito em Quirinópolis, Goiás. Outras 58 apostas acertaram a quina e cada uma leva aproximadamente 53 mil reais. Outras 4.135 apostas fizeram 4 números e o prêmio é de aproximadamente R$ 1.065.
Os números sorteados foram 11, 12, 20, 40, 41 e 46. A probabilidade de acertar as 6 dezenas com uma aposta simples, aquela de 6 dezenas, é 1 em 50 milhões. O próximo sorteio será no sábado, dia 26, e deve sortear um prêmio de 2,5 milhões de reais. A partir de agora, Clube Esporte. Clube Esporte. Oferecimento. Café Terra Nobre. Nobre por natureza. Poli Esporte, a maior vitrine esportiva de Votuporanga e região. Rua Amazonas 3147 no centro de Votuporanga. A loja está cheia de promoções. Meio-dia, 6 minutos agora. O Palmeiras estreia em casa com vitória e o Corinthians é derrotado de virada. O Corinthians segue sem saber o que é vencer no Campeonato Paulista. Ontem o time do técnico Fábio Carilli perdeu de virada para o Guarani por 2-1 em Campinas. A equipe alvinegra saiu na frente do placar com o gol do atacante Gustavo, que marcou seu primeiro pelo clube em jogos oficiais. Ele havia marcado o gol do empate com o Santos no amistoso do último dia 13 em Itaquera. De volta à elite do estado, após 6 anos, o Guarani virou a partida ainda na etapa inicial. Diego Cardoso aproveitou falha da defesa corintiana e empatou de cabeça. Rondinelli, ex-Grêmio e Palmeiras acertou o belo chute da meia-lua e decretou a vitória do Bugre. Já o Palmeiras, depois do empate em 1-1 com o Red Bull na estreia, conquistou ontem, quarta-feira, no Allianz Parque, a sua primeira vitória no estadual. Com gol de Daverson, a equipe de Luiz Felipe Scolari venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Antes do primeiro clássico do ano, os Santos e São Paulo podem promover estreias. Na rodada que antecede o primeiro clássico do Campeonato Paulista, Santos e São Paulo poderão ter novidades nas suas equipes que entram em campo hoje pela segunda rodada do estadual. O meia-atacante Jefferson Soteldo poderá estrear pelo Santos em Sorocaba contra o São Bento. O venezuelano dará uma opção de velocidade para Jorge Sampaoli. Já o São Paulo esperava contar com o Hernanes na partida de hoje, às 9 da noite, contra o Novo Horizontino, também fora de casa. Mas a comissão técnica decidiu que o atleta deve seguir uma programação de treinos para aprimorar a condição física antes de reestrear. A principal novidade diante do Novo Horizontino pode ser a utilização de Birubiru. Ele está relacionado para o jogo e pode estrear pelo clube São Paulino. São 12 horas e 8 minutos aqui no Clube Notícias. Forte calor prejudica e Cave só empata com o Atibaia. O Clube Atlético Votuporanguense não fez uma boa apresentação diante da sua torcida na tarde de ontem contra o Atibaia na Arena Plínio Marim, na segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O time alvinegro apenas empatou com o fraco Atibaia em 1-1. Com uma temperatura altíssima, em torno de 40 graus, as duas equipes foram prejudicadas e não puderam desenvolver um bom futebol. O centroavante do Atibaia, Mineiro, chegou a sentir-se mal e precisou ser substituído no início do segundo tempo. Com a bola rolando, o Votuporanguense desperdiçou diversas oportunidades de abrir o placar e só chegou ao gol aos 41 minutos de jogo. De rebote, Eric Salles mandou para as redes. Entretanto, após muitas chances desperdiçadas de ambas as equipes, o Atibaia chegou ao gol de empate aos 35 minutos da etapa complementar com o Dudu, que havia entrado no lugar de Mineiro e cravou o marcador em 1-1. Próximo compromisso do Cave será novamente diante da sua torcida contra o Penapolense, no próximo sábado, dia 26, às 4 da tarde. O Penapolense perdeu ontem por 2-0 para o Santo André. Clube Notícias, 12:09. O presidente do Cave anuncia interesse do jogador Daniel Alves de investir na equipe. O presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Stringari, confirmou na tarde de ontem a possibilidade de uma parceria com um grupo liderado pelo jogador Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, que joga junto do atacante Neymar. De acordo com o Stringari, o ex-técnico do Cave, Francésio Ferreira, faz parte do grupo e ele estaria liderando as negociações para que o jogador Daniel Alves possa investir na equipe. Apesar das conversações, de acordo com o presidente, ainda não há nada formalizado, apenas demonstração de interesse.
o clube passaria a pertencer a um grupo formado por 5 sócios, cabendo uma cota de 20% a cada um. Segundo as informações extraoficiais, o negócio envolvendo o jogador Daniel Alves estaria orçado em torno de R$1 milhão. Recursos que seriam investidos para reforçar a equipe que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, além de participar este ano da Copa do Brasil. 12:10, agora uma última informação. A Associação Comercial lança a campanha Liquida Votu e vai sortear uma moto e R$ 1.500 em vales compra. O lançamento foi hoje pela manhã em evento realizado no auditório da entidade, a promoção Liquida Votu. A promoção, de acordo com o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, acontecerá entre os dias 7 e 16 de março e busca envolver o comércio para a liquidação de produtos. Serão sorteados uma motocicleta Honda CG Fan 125 e 5 vale-compras no valor de R$300 cada um. Para concorrer, os consumidores devem efetuar compras nas lojas participantes e exigir o cupom. Além dos prêmios, a Associação Comercial vai oferecer material gráfico e campanha publicitária. Uma oportunidade para uma verdadeira queima de estoque dos lojistas. Os comerciantes que estiveram presentes também puderam participar de uma palestra com o consultor em marketing do Sebrae, Guilherme Lui, com o tema 5 estratégias para liquidar seu estoque. Esporte Clube Esporte. Oferecimento Café Terra Nobre, nobre por natureza. À venda nos principais supermercados de Votuporanga e região. Acesse cafeterranobre.com.br. Poli Esporte, a maior vitrine esportiva de Votuporanga e região. Rua Amazonas 3147, no centro de Votuporanga. A loja está cheia de promoções. 12h11. Fica por aqui essa primeira parte do Clube Notícias. Daqui a pouco, depois do intervalo, você tem outras informações. Clube 92 FM. Eu sou Rosângela, gerente da B&A Joias. Já faz algum tempo que anunciamos na Rádio Clube FM. Nosso retorno é 100% garantido. Clube, 31 anos. Supermercado Santa Cruz. Maravilha! Ofertas de hoje em toda a rede Santa Cruz. Melão amarelo promoção 1,99, pera Parque Argentina 6,98, uva Niagara 5,98 quilo, ameixa nacional promoção 3,90, cebola promoção 2,39 o quilo, mandioca congelada Santa Cruz 2,99, maracujá azedo quilo 4,55. Sábado, dia 2 de fevereiro, no Centro de Eventos Ilha do Pescador, em Votuporanga, tem Esquenta do Oba Festival, com mega show de Munhoz e Mariano. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. Esquenta do Oba. O copo ainda tá na mão. E ainda batom na cueca. Tô fazendo farra. E DJ Jubalbi. Munhoz e Mariano ao vivo. No Esquenta do Oba Festival. Hoje ela frequenta o bar da faculdade. Sábado 2 de fevereiro, 11 da noite, no Centro de Eventos Ilha do Pescador. Pontos de venda: Jô Calçados, Casa do Espeto e Guichê Web. Tarraf Viva, apartamentos de 2 dormitórios com arquitetura moderna ao lado da Unifev, portaria 24 horas, área de lazer com campo de futebol, piscina, churrasqueira, entregue com acabamento completo e ainda compra facilitada pelo Minha Casa Minha Vida. Cadastre-se já e garanta sua unidade. Ligue 992 51 1500 ou acesse www.tarraf.com.br. Viva, um empreendimento com a garantia Tarraf. Novo ano, novos concursos. Saev, Detran, Polícia Militar e muitos outros. E o curso Vacari prepara você a partir do dia 4 de fevereiro. Curso Vacari, Rua São Paulo 4250. Fone 3422-1311. Floreal Folia. A melhor micareta do interior de São Paulo. Dias 25 e 26 de janeiro. Totalmente de graça. Sexta-feira, Jana Lima.
Bonde do Tigrão. E pra amanhecer tem 03. Sábado, dia 26. Quem abre a folia é a dupla Munhoz e Mariano. Grupo Axé que é bom. E pra encerrar a festa na melhor vibe, presença do ex-projeto BPM Marcel e o seu lançamento, DJ Maulivita. Organização Prefeitura e Câmara do Município. ZYD 945. Clube FM 92,1. Votuporanga, São Paulo. Ligou é Clube. Você acompanha agora as principais opções de lazer e prestação de serviço na Clube FM. Lazer e serviço. Uma ótima tarde para você ligado aí na Clube. A gente começa o Lazer e Serviço informando que o Newton Rodrigues de Brito perdeu uma carteira com todos os seus documentos na Avenida do Pozo Bom. Olha, se você encontrou esta carteira do Newton ou vier a encontrar, comunique no telefone 991438883 ou informe diretamente aqui na Clube FM. E começou hoje, vai até o dia 27 de janeiro, a liquidação 3 dias e meio de loucura do Shopping Center Iguatemi, São José do Rio Preto. Essa ação promocional vai proporcionar ótimas oportunidades de compra nas lojas com descontos que chegam até 70%. E dentre os vários segmentos envolvidos na liquidação, se destacam as opções em moda e decoração. Entre as lojas com saldos e ofertas especiais estão a Zara, Tok Stock, Intimissimi e 1+1. E por meio da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do CTMO e a unidade local do Senai, estão abertas as inscrições para o curso de eletricista instalador. Os interessados devem ficar atentos, pois não haverá processo seletivo e as vagas serão ocupadas por ordem de inscrição, que devem ser feitas pessoalmente no Senai ou então na internet. Anote o site www.sp.senai.br/cursos. O Senai fica na rua Olga Lote Camargo, número 3500, no Jardim Santos Dumont, Zona Sul de Votuporanga. E na programação do Cine Votuporanga, a animação Como Treinar o Seu Dragão 3 está sendo exibida nas sessões das 17 e 19 horas. Na sessão das 21 horas tem a exibição de Dragon Ball Super Broly, o filme, cópias dubladas. 12:17, uma ótima tarde para você. No Clube Notícias, a presença do jornalista Antônio Carlos de Camargo. No quadro Comentários e Entrevistas. A terceira companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar de Votuporanga está com o tenente Alexandre Marques como comandante interino. Então nós vamos entrevistá-lo para saber o que há e o que está sendo desenvolvido pela Polícia Militar em Votuporanga. Boa tarde, tenente Alexandre. Eu vou fazer já a primeira pergunta. Nós gostaríamos que o senhor explicasse qual a área de abrangência da terceira companhia da PM. Quantos municípios estão sob sua jurisdição? Boa tarde a todos, aos ouvintes e aos internautas que nos acompanham, nesta tarde, Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da Polícia Militar, o convite para participar dessa entrevista, desse bate-papo. E estamos à disposição dos senhores e de cidadão para o que for necessário. Bom, respondendo a essa pergunta, a terceira companhia, a sede aqui na cidade de Votuporanga, e nós temos 7 grupamentos de polícia militar, que são os municípios de Macaubal, Yandeara, Sebastianópolis, Magda, Monções, Floreal e Valentim Gentil. Parise não está sob jurisdição? Parise, e Álvares Florense? Parise e Álvares Florense, apesar de serem municípios bem próximos aqui de Votuporanga, pertencem à área da 5ª Companhia, que acede ao município de Cardoso. Ah, ótimo. Uma das maiores preocupações do cidadão de bem atualmente é com a segurança de si próprio e de seus familiares. Que tipo de ação a Polícia Militar desenvolve para inibir a atuação de bandidos? Camargo, a Polícia Militar, no estado de São Paulo inteiro, ela faz ações preventivas de polícia 24 horas, semanalmente, mensalmente, durante o ano todo. Então não importa se é dia, se é noite, se faça sol, chuva, nós estamos aí
nas ruas, combatendo o crime, prevenindo ações dos infratores, objetivando aí que o cidadão de bem tenha aquela sensação de segurança, né? Então, quais são as ações que nós fazemos aqui na nossa região? Bloqueios de trânsito, não só no intuito, né, de fiscalizar condutores e veículos, mas também de abordar as pessoas, vistoriar veículos, verificar se há drogas, armas, para retirar do seio da comunidade, né, infratores e objetos ilícitos. Tenente Alexandre, o governo federal, para cumprir uma promessa de campanha eleitoral, acaba de assinar um decreto flexibilizando a compra de armas. O que o senhor vê de positivo nisso? Bom, no dia 15 de janeiro, né, semana passada, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto e, na verdade, ele veio para facilitar a posse do armamento. Então, vamos diferenciar o que é posse do que é porte. Então, posse é a faculdade, é o direito do cidadão ter uma arma. Agora, porte é ele carregar consigo. Então, respondendo à pergunta, né, cumprindo uma promessa de campanha, o nosso presidente, né, ele assinou esse decreto e o cidadão ele terá o direito de adquirir até 4 armas, e o que mudou foi uma frase muito singela, né, os requisitos da efetiva necessidade, que antigamente, com o decreto anterior, né, na lei de desarmamento, era um tanto assim subjetivo. Então hoje o cidadão ele vai ter o direito, né, de declarar que ele tem necessidade daquela arma, e ele vai ter que cumprir os requisitos exigidos em lei, se isso é de acordo com a análise da Polícia Federal. Muito bom. O governo justifica que o cidadão tem direito de se defender, por isso pode possuir armas de fogo. O senhor não acha que o governo, em todas as esferas, deveria investir mais no aparato já existente, aumentando o número de policiais e equipamento em favor das corporações? Mas isso já é feito, viu, Camargo? Por exemplo, todos os anos nós temos os concursos, né, para ingresso na Polícia Militar, seja para a carreira de praça, que é o cargo, né, inicial é o de soldado segunda classe. Então esse novo policial ele realiza um curso de 1 ano, depois ele passa por um estágio probatório e já vai trabalhar na rua, né, realizando as ações de polícia, objetivando preventivamente a segurança dos cidadãos, né. Além disso, há concursos internos, né, para cabo, para sargento, para oficiais, e o concurso de oficiais, por intermédio do ingresso na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, também é como se fosse um vestibular, né. E os civis, tanto quanto já os policiais militares de carreira, podem realizar esse concurso. Então, nesses cursos, o cidadão que ingressa na polícia, ele vai aprender então as normas de direito, as doutrinas de polícia militar, de polícia ostensiva e preventiva, para combater o crime aí nas ruas. Além disso, para o policial que já está trabalhando, todo ano ele passa por um curso de aperfeiçoamento. Então, para conhecer e entender as novas legislações, as alterações na legislação, inclusive também ele passa por uma reavaliação do curso de tiro. Se necessário, periodicamente, né, ele pode passar por uma reavaliação psicológica para verificar aí as condições que ele tem para defender o cidadão. Então, além disso, por exemplo, a Polícia Militar ela adquire novas armas, atualização de armas, de ferramentas tecnológicas, né, para atender o cidadão e até com mais rapidez. Por exemplo, houve a regionalização do Copom. Então hoje, com essa regionalização, quando o cidadão precisa da polícia, precisa de um apoio, de uma orientação, ele liga 190. E a partir do momento que ele liga, automaticamente tem um policial preparado para isso, que vai atendê-lo, vai fazer algumas perguntas, já vai retransmitir isso para uma central, e essa central, por sua vez, retransmite para todas as viaturas. Então todos esses municípios que nós falamos no início do nosso bate-papo ficam sabendo o que está acontecendo naquela região. Então, se for necessário, a gente consegue reunir todos os policiais para atender melhor o cidadão de acordo com a demanda. Além disso, nós temos, né, setores de inteligência. Por exemplo, estava falando do boletim de ocorrência. Antigamente a gente fazia manual. Hoje a Polícia Militar tem um tablet
que o policial no local da ocorrência já faz o atendimento ao cidadão e esse boletim é eletrônico. O cidadão mesmo pode depois extrair uma cópia, né, na sua impressora, em sua casa, com comodidade. Ele recebe uma senha impessoal e intransferível que só ele tem acesso a esse boletim. Então, a Polícia Militar, ela cada vez mais acompanhando aí as tendências tecnológicas para atender melhor o cidadão. Uma situação que preocupa é aquela em que decorre do afastamento de policiais através de aposentadoria, através de atestado de saúde e outros fatores inerentes à profissão. O governo tem feito a reposição do efetivo policial a contento? Bom, eu posso utilizar a parte da resposta anterior para responder, né? Então, a Polícia Militar, sim, ela é muito organizada, né? Tem várias diretorias, inclusive uma delas é de pessoal. Uma outra diretoria ligada a essa, quanto a essa pergunta, é a diretoria de ensino e cultura. Então, por lei, nós temos um número máximo e um número mínimo necessário de policiais para atuarem no dia a dia, seja no serviço operacional, né, que é o policial de rua, que é o carro-chefe, que é a atividade fim, né, que é o policiamento preventivo, e também na administração, que é o que dá respaldo para esse policial que está na rua, seja na parte de rádio, seja na parte de material, de frota e de tudo mais que a gente possa pensar para gerir uma empresa, né? Vamos entender, né, que a Polícia Militar, como uma instituição, também é uma empresa. Então, da mesma forma que uma empresa comum, que tem um funcionário que se afasta por saúde, que ele aposenta, a Polícia Militar também tem isso. Então, essas diretorias pensam na reposição desse policial, conforme eu falei, né, por intermédio de concurso público e de concurso interno, para que o policial tenha uma ascensão, né, suba na carreira. Uma outra pergunta aqui é que todo mundo sabe disso. Existe um comércio paralelo de armas de fogo com a entrada ilegal, principalmente nas fronteiras. Autorizando o cidadão a ter uma arma, na sua avaliação, esse tipo de contrabando não pode aumentar? Bom, nós estamos falando de coisas muito diferentes, né? O decreto do presidente, ele autorizou, né? Ele vai facilitar, né? Desde que o interessado cumpra os requisitos, né? Que as normas para aquisição e porte não mudaram, né? Ele só facilitou no que eu disse quanto à efetiva necessidade de se portar uma arma. Por exemplo, nós podemos falar quais são quem não tem direito à posse. Por exemplo, quem tiver comprovado um vínculo com a organização criminosa, ou seja, tem antecedente criminal. Mentir na declaração de efetiva necessidade. Então ele não tem necessidade de portar uma arma, de adquirir uma arma. Isso aí vai ser analisado depois. Ou então agir como uma pessoa interposta, que não preenche os requisitos para adquirir. O que seria uma pessoa interposta, né? Vamos explicar. Uma pessoa interposta seria, por exemplo, a ocultação do verdadeiro interessado em adquirir uma arma. Então, se essas pessoas não têm direito a adquirir uma arma, se estiver nessa situação. Por exemplo, agora quem vai comprovar a efetiva necessidade? Então tem que ser agente público da área de segurança, né? Por exemplo, agentes de segurança, policiais militares, policiais federais, policiais civis, entre outros. Funcionários da agência de inteligência do governo, agentes penitenciários e outros. Ser militar, tanto da ativa ou da reserva, né, o que já aposentou, esse seria da reserva, residir em área rural, desde que ele comprove a necessidade, né? Então, antigamente, segundo o antigo decreto, cada cidadão podia adquirir até 6 armas, mas na prática, às vezes ele não conseguia nenhuma. Hoje diminuiu a quantidade máxima, 4. Só que talvez, né, de acordo, se ele provar a efetiva necessidade, né, inicialmente por uma declaração, ele possa adquirir com uma facilidade essa arma. E até aumentar o número de quantidade. Por exemplo, vamos supor, alguém que mora na área rural, ele comprova que ele é proprietário dessa área rural, essa propriedade, e ele tem mais sedes, ele precisa ter mais do que 4 armas para defender o seu patrimônio. Quem vai analisar isso? A Polícia Federal. Tá ok? Bom, continuando ainda a pergunta, respondendo sobre se vai aumentar ou não. Por que eu disse esse enredo todo? Porque quem adquire uma arma ilegal, quer dizer que ele não vai tentar na Polícia Federal a posse.
Então essa situação de aquisição de armas ilegais já está sendo combatendo. Por exemplo, nós temos algumas operações específicas para isso, né? No estado inteiro. Operação São Paulo Mais Segura, a gente intensifica as abordagens na cidade, justamente pensando no cidadão de bem, né? Então a gente olha o cidadão de bem, consequentemente nós vamos conseguir enxergar quem não é cidadão de bem por intermédio de abordagens, pesquisa, verifica o antecedente criminal da pessoa. E também a operação Rodovias Mais Seguras, que aí nós vamos fiscalizar entradas e saídas de cidade. Então, além disso, já tem as operações de fronteira, né? Com a Polícia Federal, que é competência da Polícia Federal e também das Forças Armadas. Então isso tudo já penso. Então não acredito que vai aumentar o contrabando. Eu penso que com as ações de polícia que eu falei, nós vamos coibir que armas ilegais entrem no nosso estado. Vamos buscando um paralelo aqui de atuação. Nos Estados Unidos, o cidadão tem liberdade para adquirir uma arma de fogo. E lá tem surgido notícias de tragédias, massacres em escolas, atiradores translocados. Na sua avaliação, isso também pode ocorrer aqui? Bom, como eu disse, né, 24 horas por dia nós fazemos ações de polícia, seja a viatura passando em todas as ruas, o highlight ligado para que de longe o cidadão possa ver a viatura. Então, referente a essa situação, como eu disse, esse decreto veio para facilitar a posse. Então, posse é diferente de porte. Se, por exemplo, a viatura está passando em certa rua, o policial está observando todo mundo que está andando. Se ele percebe alguém que teve uma mudança de comportamento, o policial militar ele vai abordar essa pessoa para verificar o que acontece. Então, com todo respeito, com os procedimentos operacionais que ele aprende nos bancos escolares, ele vai abordar essa pessoa e vai verificar o porquê da mudança de comportamento. Por exemplo, vocês podem perguntar para mim, ninguém perguntou, né? O que seria uma mudança de comportamento? Bom, vou responder mesmo sem ter a pergunta. Por exemplo, uma pessoa vê a viatura chegando, ela está indo sentido a viatura, de repente ela muda, volta. Espera um pouquinho, por que será que ao ver a viatura essa pessoa mudou a trajetória, a direção dela? Então vamos abordar para verificar. De repente pode ser uma pessoa conhecida já nos meios policiais, como pode ser que não. Não, a pessoa vai justificar a ação dela e nós vamos consultar, né, via as ferramentas de inteligência, se ela já teve algum antecedente criminal, se ela de repente tem um mandado de prisão, vamos ver se ela está portando uma arma. Então, por isso que a Polícia Militar, por intermédio do poder de polícia que tem, pode intervir momentaneamente no direito de ir e vir do cidadão para que seja feita esse tipo de ação policial, por exemplo. Tenente, tem uma outra questão que sobressai. Nessa semana nós tivemos um homicídio em Votuporanga e foi praticado com a utilização de uma arma branca. Se a pessoa possuir uma arma de fogo, mesmo não podendo, ela não vai carregar consigo em situações como essa? Isso é possível? Entra mais ou menos no mesmo questionamento anterior. Vamos pensar dessa forma, mas vamos pensar assim, ó. Quanta faca que é arma branca? Se a gente pensar na nossa casa, quantas facas nós temos? Então é uma situação complicada, porque dentro do que acontece da casa de cada um, não tem como a polícia intervir, na verdade. Do portão para dentro, tá fechado, a gente não vê. Então a nossa ação de presença, policiamento preventivo, ostensivo, quer seja pela viatura, pelo highlight, pela nossa farda, que de longe o cidadão já identifica, um policial militar está ali, a gente sabe que naquele local, naquela região, em tese não vai acontecer nenhum problema, porque nós estamos presentes lá. Quanto a esse caso, se a gente for falar de estatística, por exemplo, o ano passado, aqui na nossa cidade, houve 4 homicídios, o ano passado em 2018 inteiro. Então, houve menos de meio homicídio por mês. Então o índice criminal de homicídio, graças a Deus, aqui na nossa região, porque eu não estou falando só de Votuporanga, eu estou falando da região toda, não foram só 4. Então o policiamento ele é efetivo e diminuir, e esse decreto, se vocês deram uma lida
até nas reportagens, no que foi falado a respeito dele, o que o nosso presidente ele definiu. Segundo as estatísticas de homicídio do ano de 2016, em que na média estadual, referente a todos os estados, houve no mínimo 10,2 homicídios por 100 mil habitantes. Então Votuporanga hoje, nós estamos perto disso, de 100 mil habitantes, né? Então não houve, por exemplo, ano passado foram 4. Em 2016, que o presidente considerou, houve 6 homicídios. Então quer dizer que Votuporanga, né, uma cidade, como nós sabemos, graças a Deus, bem tranquila, porque nós estamos abaixo dessa média. Porém, ele estendeu, como ele não considerou o índice criminal municipal, mas sim o estadual, todos os cidadãos que tiverem interesse em adquirir uma arma podem. Então isso é no decreto, ele está somente dando o direito de se defender. Mas antes de adquirir uma arma, então ele vai ter que cumprir os requisitos que a norma fala, e isso não mudou. Então, ter mais de 25 anos, ter residência fixa, apresentar um atestado de idoneidade, ou seja, não ter antecedente criminal, passar por uma avaliação psicológica, ser habilitado naquela arma, porque não basta ele só querer adquirir uma arma, mas não saber manuseá-la. Então, ele periodicamente vai passar por uma nova avaliação para ver se ele tem condições psicológicas de possuir uma arma, e para ter o porte é mais difícil ainda. Então não vejo assim uma relação com esse tipo de crime com arma branca. Mas até nesse caso específico, né, foi um desentendimento entre eles que culminou infelizmente nessa tragédia, né? Mas em relação das normas, né, qual que é a obrigação da Polícia Militar? É conhecer a lei, aplicar a lei e, quando necessário, exigir que essa lei seja cumprida. Então é essa a nossa missão: proteger o cidadão de bem e também a quem precisar. Muito bem. Tenente Alexandre, finalizando, os senhores fizeram muitas apreensões de armas ultimamente em Votuporanga? Sim. Como eu disse, né, nós trabalhamos diuturnamente no policiamento preventivo, observando essas mudanças de comportamento do cidadão ou de certos grupos, e nós fizemos várias apreensões, tanto de armas quanto de drogas, o ano passado. Então nós trabalhamos com isso, né, principalmente tanto as viaturas pequenas, né, de atendimento de ocorrência, como também as nossas equipes de força tática e de ROCAM, né, que trabalham em horários diferenciados, em dias diferenciados, né, não o mesmo horário, né, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e também de localidades na cidade para evitar esses tipos de crime. Então, sim, é uma das nossas preocupações. Tenente Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações, pela análise comportamental em razão desses acontecimentos mais recentes, e leve, por favor, uma mensagem a todos os seus comandados, e que nós temos muita admiração pelo trabalho que os senhores desenvolvem. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Camargo, e a todos, Andréia. Eu agradeço a presença, o convite de participar aqui. É muito bom, a Polícia Militar gosta de levar uma mensagem ao cidadão. Podem confiar na polícia. Se precisar, mesmo que for uma orientação, ligue PM 190. Qualquer hora nós estamos prontos a atender o cidadão, a levar segurança e orientação. Tá ok? Muito obrigado, que agradeço a presença. Boa tarde a todos. Com você. Meio-dia e 38 minutos. Você terá mais informações de hora em hora nos boletins da Clube FM. O Clube Notícias versão estendida volta amanhã às 11h40. Você acabou de ouvir as notícias que são destaque no dia de hoje. Clube Notícias.